Olá pessoal, em tempos de coronavírus e quarentena, vamos aí ver uma aula de fisiologia e o nosso módulo de fisiologia está dividido em duas partes. Então vamos ver hoje a primeira parte. O nosso sistema renal, né, ele é composto pelos nossos rins, né, por ureteres que levam, né, a urina até a bexiga. E nós temos, então, dois rins, dois ureteres. Nós temos uma uretra, né, que no caso do homem ou da mulher é diferente, pelo tamanho, pelo comprimento, pelo calibre. Inclusive, as mulheres têm uma uretra mais curta do que os homens, elas estão mais propensas a infecções urinárias. Bom, os rins recebem sangue vindo diretamente da artéria aorta, quando ela sai do coração, ela é dividida aqui em duas artérias renais, que vão irrigar, né, de sangue os dois rins. E mais ou menos um quarto, então, do volume sanguíneo, que foi ejetado do coração, passa pelos rins e volta aqui pelas veias renais, que sobem pela veia cava inferior e voltam para o coração. Nós vamos ter aí como funções do sistema renal, principalmente o equilíbrio do corpo, né? Então o rim de fato faz a detoxicação do corpo junto com o fígado, por isso que não acreditem nessas receitas detox pela internet, porque quem faz isso de verdade é o seu rinzinho e o seu fígado, e eles ficam super chateados de ouvir falar que você comprou ou tomou um suco detox. Bom, os rins eles vão fazer a excreção de vários produtos indesejáveis do metabolismo, em especial os produtos nitrogenados, que nós vamos ver na próxima aula mais detalhes. Esses produtos nitrogenados são provenientes do metabolismo de proteínas, por isso que o consumo excesso de proteínas pode sim causar danos renais. Então, assim, o excesso de proteínas produz excesso de produtos nitrogenados, que causam sobrecarga no sistema renal. Bom, ele também, como nós já vimos, regula, né, a questão do equilíbrio ácido-base, a gente viu isso lá na questão da fisiologia respiratória. Nós temos aqui também o equilíbrio de água e eletrólitos, ou seja, o volume de água, né, do nosso organismo, do nosso sangue, dos nossos tecidos, e também o de eletrólitos que estão dissolvidos nele. Ele regula a nossa pressão arterial, principalmente, o principal mecanismo é controlando o volume sanguíneo, como nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula. Ele faz secreção de alguns hormônios, que nós também vamos estudar na próxima aula. Ele faz a gliconeogênese, que é uma via metabólica super especial, que ela vai produzir glicose quando não é consumida a glicose em quantidade suficiente. Então, nesse caso, o rim e fígado, eles produzem a glicose a partir de proteínas ou de gorduras, e essa via se chama gliconeogênese. Ele também vai regular a osmolaridade. A osmolaridade é um conceito da química que vocês já viram, mas basicamente tem a ver com quanto tem de solutos dissolvidos numa solução, e quanto mais concentrada tiver essa solução, mais capacidade ela tem de puxar água, é a força osmótica, né? Então, mais ou menos é isso. As coisas concentradas têm o poder de puxar água. Bom, então nossos rins vão ter funções de excretar alguns resíduos, inclusive também toxinas, drogas e produtos metabólicos. Ele vai regular uma série de questões homeostáticas e ele também vai estar envolvido com as questões endócrinas, como nós vamos ver na próxima aula. Bom, os nossos rins, então, vão ter como principal mecanismos, né, de função de depurar o plasma sanguíneo de substâncias que são tóxicas, às vezes em concentrações altas, às vezes em concentrações baixas, e algumas delas produzidas pelo nosso próprio organismo. Ele vai ter essas 4 etapas de funcionamento renal, que vai ser a filtração, a reabsorção, a secreção e a excreção, que nós vamos ver com detalhes na aula de hoje. Bom, para excretar, esses são alguns exemplos de produtos que são excretados, que são tóxicos para o nosso organismo. A ureia, que vem do metabolismo de proteína, a ureia e ácido úrico, elas são produtos nitrogenados, vindo do metabolismo de proteínas, e o ácido úrico também do metabolismo de ácidos nucleicos, principalmente as purinas.
Nós temos a creatinina, que ela é um produto do tecido muscular. Então, o tecido muscular, na sua fisiologia natural, libera quantidades de creatinina. Então, a creatinina ela está diretamente relacionada com a massa muscular. Nós temos a urobilina, que é produto de metabolismo da hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula especial, como a gente já viu em todas as fisiologias até aqui, né? Nós vimos ela no sangue, nós vimos ela no sistema respiratório e nós vimos ela no sistema circulatório também. Então, ela é bem importante, aqui ela participa. A urobilina vai ser um dos produtos que dá cor à nossa urina. Bom, ela excreta água também. Então, se você beber uma quantidade grande de líquidos num intervalo curto de tempo, vamos supor que você vira 1 litrão de água agora. E aí essa água vai ser absorvida, você vai aumentar o volume do seu sangue em quase 1 litro, e aí isso vai aumentar um pico de pressão. O nosso rim, então, vai eliminar esse excesso de água e nós temos aí, então, uma sobrecarga renal desnecessária. Então, não se deve ingerir grandes quantidades de líquido num intervalo curto de tempo. E ela excreta íons também, íons decorrentes da nossa alimentação, por exemplo, íons que são metabolizados naturalmente também. Esse ciclo que aparece aqui é importante, é o ciclo da ureia, acontece no fígado. Então, quando a gente tem os tecidos metabolizando proteínas, eles liberam produtos nitrogenados. Esses produtos nitrogenados são tóxicos, então eles têm que ser levados para serem excretados. Para o fígado ou para o rim, né? Quando eles chegam no fígado, principalmente a amônia, ela vai ser transformada em ureia. A amônia é muito tóxica, então ela é transportada por aminoácidos até o fígado captura ela e transforma em ureia. E a ureia é excretada pelos rins. Então, assim, o consumo excessivo de proteínas acaba sobrecarregando esses mecanismos hepáticos e renais. Então, eles têm que tomar um certo cuidado aí com o excesso de injeção proteica. Muito comum na juventude de hoje, né, esses excessos de consumo de proteínas, mas isso feito sem um acompanhamento médico ou nutricional pode ser perigoso para os rins. Bom, os nossos rins, eles não são simétricos também anatomicamente, como vocês podem ver, eles ficam um pouquinho curvados, né? O nosso rim direito fica um pouquinho mais abaixo do esquerdo, tá? Então, essa posição anatômica natural deles. E eles ficam por trás do peritônio, eles não estão dentro do peritônio junto com o sistema digestório, eles ficam, então, entre o peritônio e a cavidade abdominal. Os nossos rins vão se organizar dentro deles também em unidades funcionais, que são chamadas de néfrons. O néfron, ele vai ter duas partes, né, que ele vai ficar dos rins, que é a parte do córtex. O córtex é essa casca que o rim forma. E ele tem também essa parte interna, que é a medula. Então, o néfron, ele vai ter partes no córtex e partes na medula, a gente vai entender por que disso, e as concentrações aí são diferentes também, isso vai favorecer os processos renais. Então, a gente tem regiões distintas, né, do córtex e da medula renal. Bom, esse é o néfron, tá? O néfron, então, ele vai ter o contato com o capilar sanguíneo e ele vai fazer o processo de filtração, e parte desse processo, então, a filtração acontece no córtex e depois a reabsorção e a secreção vão acontecer tanto no córtex quanto na medula. A gente vai ver com mais detalhes isso hoje. Bom, então nós temos aqui o néfron. O néfron é essa estrutura, ele tem várias partes, tá? A primeira parte dele é essa daqui, é chamada de cápsula de Bowman. E essa cápsula de Bowman, então, vai ter logo na sequência dela, um túbulo, que é chamado túbulo contorcido proximal. Aí, quando ela mergulha dentro da medula, essa alça que vai lá dentro da medula e volta é chamada de alça de Henle. E nós temos um ramo descendente, um ramo ascendente. Quando a alça de Henle volta para a região do córtex, da medula, aí ele volta a ser túbulo contorcido, mas agora distal. Nesse desenho a gente pode ver que o túbulo contorcido distal ele está muito próximo, em contato com as arteríolas que estão entrando no glomérulo. Isso vai ser importante para o funcionamento renal. Essa região importante é chamada de mácula densa. A gente vai entender melhor o que ela faz já já. E todas essas regiões de néfron, elas têm células altamente especializadas, são células aqui nesse caso ciliadas, têm tipos celulares diferentes,
e essas células vão se especializar nos processos de absorção. Então, a gente vai ter uma reabsorção aí do produto filtrado e ela vai ser feita de forma seletiva, tá? Então, isso é importante para a gente excretar apenas o que precisa e manter no nosso organismo os sais minerais e nutrientes necessários para o nosso bom funcionamento fisiológico. Ou então o néfron ele vai ter essas partes que eu mostrei para vocês, a cápsula de Bowman. Então aqui acontece o primeiro fenômeno que é a filtração. Depois nós temos o túbulo contorcido proximal e nós temos a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e quando acaba o néfron nós temos o túbulo coletor. Esse túbulo coletor então ele vai pegar o produto filtrado e reabsorvido e secretado e aí ele vai levar, conduzir até a bexiga, até os ureteres primeiro, né? E depois para a bexiga, essa vai ser a nossa urina. Bom, então a vascularização renal, ela é bem farta, né? O rim é bem vascularizado, porque ele passa por esse processo de filtração, de detoxicação do nosso sangue. E assim, então, um capilar, né, uma arteríola, ela vai passar por vários glomérulos até sair do rim, e assim o sangue, então, é bastante filtrado. Então, nós temos aqui a chegada do sangue numa arteríola que entra no glomérulo. Vocês estão vendo ele aqui cortado, tá? Ele é uma cápsula fechada e entra dentro dele essas arteríolas. Então, tem uma arteríola que entra, que é chamada arteríola aferente. Ela vai se enrolar lá dentro e tem uma arteríola eferente que sai do glomérulo. Essa arteríola eferente que sai do glomérulo, ela vai passar aqui pelo túbulo proximal. E aí o que acontece? A gente vai passar o sangue aqui dentro vai ter uma alta pressão, porque o sangue está passando nesse monte de capilar. Essa pressão vai fazer uma parte do sangue sair do vaso e ir para essa cápsula de Bowman. Isso é chamado de ultrafiltrado. Então, ultrafiltrado é uma parte do sangue que sai. Sai bastante partes do sangue aqui. Então, a gente precisa recuperar, sai mais do que deveria. Então, a gente precisa recuperar uma parte desse ultrafiltrado. Então, essa arteríola que passa aqui por fora, a eferente, ela no túbulo proximal, ela consegue reabsorver quase que 80% de tudo que foi ultrafiltrado. Então, aqui logo depois da filtração, nós temos o segundo evento renal, que vai ser a reabsorção. A reabsorção acontece em todo o néfron, mas a maior parte dela acontece aqui, já no comecinho, no túbulo proximal. Então, assim, ó, o arteríola eferente vai passando pelo néfron e vai reabsorvendo algumas substâncias, e depois que passou por aqui, ele então volta para o sistema venoso e vai ser recuperado, voltado para o sangue já filtrado. E o que foi filtrado e não foi reabsorvido vai escorrendo aqui pelo néfron, chegando no túbulo coletor, onde esse produto já é a urina, que vai ser levada para a bexiga. Bom, nós temos aí uma microcirculação renal, então é um sistema de vasos muito fininhos, os rins são frágeis por isso, então algumas doenças destroem o sistema renal por isso, porque os capilares aí são frágeis, é o caso da diabetes não controlada, ou algumas doenças autoimunes, ou até mesmo a insuficiência renal. Bom, e aí então nessa região aqui, ó, da cápsula de Bowman, nós vamos ter a arteríola aferente chegando, ela vai entrar na cápsula de Bowman. Nesse desenho, vocês podem notar que as arteríolas que estão lá dentro, né, desse glomérulo, elas estão encapadas com, parece uma mantinha amarela, né? Essa mantinha amarela é um epitélio especial, tá, que nós vamos ter ali dentro, que ele vai servir como um filtro mesmo. Ele chama endotélio fenestrado e ele então ele vai assim permitir o controle da filtração, tá? Aqui, ó, é a mácula densa que eu falei para vocês. A mácula densa vai estar em contato com a arteríola aferente e eferente e ela vai poder dilatar ou contrair essas arteríolas. Isso vai ser um dos mecanismos de controle renal que a gente vai ver com mais detalhes logo mais. Bom, então esse endotélio fenestrado, ele fica aqui dentro da cápsula de Bowman, encapando os capilares. Ele é como um filtro mesmo. A aparência dele até parece de um filtro. Olha que bonitinho essas células. Não é de encantar, gente? Na quarentena tudo encanta, né? Mas o endotélio fenestrado encanta mesmo fora da quarentena. Ele é muito bonitinho, tá? E ele é muito especial.
e ele precisa estar preservado para o nosso bom funcionamento renal. Então, se ele começa a ser destruído, nós começamos a ter perda de funções renais, tá? Então, ele tem que estar sempre bem preservado. Olha, essa é uma foto de microscopia eletrônica, ó, parece um filtro mesmo, não parece? Bonitinho, né? Que é o endotélio fenestrado. Bom, aí nesse processo de filtração, então, o que passar pelo endotélio fenestrado vai cair aqui dentro da cápsula de Bowman. E dentro da cápsula de Bowman, então, esse produto é chamado de ultrafiltrado. Esse ultrafiltrado é a primeira etapa para a formação da urina. Bom, como eu disse para vocês, aqui no túbulo contorcido proximal, nós vamos começar a reabsorver esse ultrafiltrado. Então, no caso, não é ainda a urina, porque a gente vai reabsorver a maior parte do que foi filtrado. Bom, esse processo depende da pressão do sangue que está chegando aqui. Então, se o sangue chega mais sangue aqui dentro dessa cápsula, fica maior a pressão aqui e a gente tem uma maior filtração. A gente vai ver mais detalhes sobre isso. E assim, então, mais ou menos uns 20% do plasma vai sair para a cápsula de Bowman. Bom, no néfron, então, a filtração acontece só aqui, só na cápsula de Bowman, mas a reabsorção acontece em todo o resto do néfron, assim como a secreção. Secreção são substâncias que não passaram pelo filtrado, eles são jogadas no ultrafiltrado em alguma das partes do néfron. Então, dependendo, são produtos metabólicos, tá? Dependendo do caso e de qual é o produto, eles são secretados em alguma parte específica. Eles são mais secretados nos túbulos contorcido, proximal e distal e no ducto coletor. Na região da medula não acontece mais reabsorção. Tá? Bom, a filtração, então, nós vamos ter 20% do volume filtrado caindo aqui na cápsula de Bowman. Ele forma uma ondinha de pressão natural, né? Já que você teve aqui uma passagem de líquidos, então naturalmente não precisa de musculatura lisa, nada disso para contrair. Naturalmente o rim vai escorrendo esse ultrafiltrado e assim ele vai ser reabsorvido quase que tudo aqui na região do túbulo contorcido proximal. Tá? E aí segue o resto pelo néfron afora até chegar no ducto coletor. Então esse endotélio fenestrado aqui, ó, ele vai permitir a filtração. Para a gente controlar essa taxa de filtração glomerular, nós vamos controlar ela pela dilatação e relaxamento das arteríolas aferentes e eferentes. Então, a mácula densa, esse é um mecanismo de feedback, tá, que o próprio rim tem. Então, conforme o ultrafiltrado vai percorrendo o néfron, ele vai chegar aqui na região do túbulo contorcido distal. Se o néfron achar que ele precisa aumentar a taxa de filtração glomerular, ele vai aumentar a pressão daqui de dentro do glomérulo. Então, tem dois jeitos de fazer isso. Ele pode aumentar o fluxo de entrada ou diminuir o fluxo de saída. Então, assim, ele libera substâncias na região da mácula densa que contraem ou dilatam essas arteríolas. Então, esse mecanismo pode fazer os dois, inclusive, aumentar uma e diminuir a outra, potencializar ao máximo a pressão aqui dentro. Então, assim, a gente consegue fazer a taxa de filtração glomerular. O rim tem um mecanismo de autorregulação da taxa de filtração glomerular. Ele usa o próprio produto de filtração para saber se ele precisa aumentar ou diminuir a taxa de filtração glomerular. Tá? Então, esse é um mecanismo importante de autorregulação renal. É a mácula densa controlando a taxa de filtração glomerular, como eu expliquei. Então, assim, se tiver essas três camadas aqui, ó, intactas, o nosso rim faz a filtração e isso acontece diariamente, o rim não para, funciona a todo momento. Nós temos aqui a produção, né, Então, como que funciona? Né? A gente vai filtrar mais ou menos 1.700 litros de sangue por dia, porque é 1,2 litro por minuto. E aí, como eu disse, a maior parte a gente reabsorve, né? Mas, peraí, eu não tenho 1.700 litros de sangue por dia. Isso significa que seu rinzinho filtrou os seus 6, 7, 8 litros de sangue muitas vezes por dia. Então, o seu rinzinho fica o dia inteirinho filtrando o seu sangue várias vezes por dia. Sim, é tipo 60 vezes por dia. O que você faz 60 vezes por dia além de, sei lá, reclamar, né?
Então você fica ali, o rim fica ali filtrando 60 vezes seu sangue por dia para você tomar um suco detox e falar que te fez bem, o rim fica chateado. Então, assim, a maior parte desses 1.700 litros são reabsorvidos, tá? Então, a gente, de fato, filtra, né, 20% desses 1.700, dá mais ou menos uns 180 litros. Então, assim, como a gente reabsorve a maior parte desses 180 litros, a gente vai produzir em torno de 1 a 2 litros de urina por dia. Tá? Claro que se você ingerir mais água, você vai produzir mais urina, mas normalmente a gente ingere excreta de 1 a 2 litros de água. Esse é o principal motivo de ter aquela recomendação de injeção de 2 litros de água por dia. É claro que isso muda de pessoa para pessoa, mas o fato é que para o nosso sistema renal funcionar direitinho e funcionar sem problemas, a gente precisa ter pelo menos 1 litro de urina sendo produzido por dia, tá? Agora, a forma de excretar muda de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que excretam mais vezes ou menos vezes, mas produzem mais ou menos a mesma quantidade de urina. Bom, a taxa de filtração glomerular, ela pode ser determinada por alguns tipos de substâncias, mas é importante que essa substância seja filtrada e não seja reabsorvida, porque se eu jogo na urina e tiro da urina, eu não sei quanto que foi de verdade, né? Agora, se eu pego uma substância como a creatinina, que é produzida todos os dias naturalmente pela musculatura da pessoa, e ela é filtrada e não é reabsorvida, então a gente pode fazer uma relação direta, quanto de creatinina foi excretada pela taxa de filtração glomerular. Então a taxa de filtração glomerular vai usar, não é a única creatinina, tá? Tem outras como a inulina, mas a creatinina é mais usada clinicamente. Então, alguns exames são feitos para medir a taxa de filtração glomerular, usam a creatinina plasmática até para isso. Bom, nessa tabela, a gente vê várias substâncias que fazem parte do nosso metabolismo e vamos pegar o exemplo da glicose. Quando a glicose passa pelo glomérulo, ela cai no ultrafiltrado, mas a glicose não é interessante para a gente excretá-la na urina. Então, assim, a gente reabsorve 100% dessa glicose. Então, se a gente estiver saudável, não sai nada de glicose na urina, porque ela é 100% reabsorvida. Isso só acontece em indivíduos diabéticos. Indivíduos diabéticos têm uma hiperglicemia tão alta que aí sai glicose na urina. Inclusive, esse é um dos exames que é feito para diagnosticar diabetes. O bicarbonato, a gente já viu que é importante para o sistema tampão, então a gente reabsorve a maior parte e a gente excreta uma quantidade. E isso vai ser regulado diretamente com o pH sanguíneo. E assim, outras substâncias, agora eu vou chamar a atenção de vocês da creatinina, que ela é totalmente filtrada e ela não é reabsorvida. Então, toda a creatinina que passou pelo glomérulo sai na urina e ela é usada para medir a taxa de filtração glomerular. Bom, como eu disse para vocês, a pressão aqui dentro vai regular a taxa de filtração glomerular. Então, nós vamos ter 3 pressões principais aqui dentro do glomérulo. A primeira delas é a pressão do sangue, que está chegando aqui, enchendo os capilares de sangue, e como está dentro de uma cápsula fechada, isso é como encher uma bexiga, né? Vai aumentar a pressão aqui dentro. Essa pressão que vem do próprio sangue, que é controlada pela mácula densa, ela vai gerar, então, uma força, né, que vai fazer o filtrado passar aqui para a cápsula de Bowman, sair do vaso e passar para a cápsula de Bowman. Mas vai ter 2 forças de resistência, pressões de resistência. Uma delas é a pressão osmótica. Aqui dentro, o sangue é muito mais concentrado do que aqui fora, o filtrado. Tá? Então, o filtrado tem menos coisas dissolvidas nele. Então, a força osmótica é assim, quem está mais concentrado puxa a água. Então, a água e várias coisas dissolvidas nela vão tender a sair do capilar. Mas, como o capilar está mais concentrado, ele também puxa um pouco de água. Então, no balanço aqui, ó, pelas forças, uma é 55 para lá, outra é 30 para cá, ainda sobra 25 para lá, né? E nós vamos ter aqui dentro, como é uma cápsula fechada, tem uma pressão, já que já tem líquido ali. Essa pressão, quando aumenta, faz, né, o líquido ir para frente. Então, essa pressão de resistência da própria cápsula também diminui um pouquinho essa pressão dos vasos. Mas o balanço resultante é que a gente tem uma pressão favorável para a formação da urina. Então, assim, a gente poderia fazer esse cálculo numericamente, como está escrito aqui, mas vocês precisam entender conceitualmente
como que funciona essa formação, né, essa filtração dentro do glomérulo por diferença de pressão. Bom, a gente vai ter, então, 125 ml passando pelos glomérulos por minuto. Vamos filtrar 180 litros por dia. O volume de plasma que é filtrado e passado, né, vão ser 3 litros mais ou menos. E, como eu disse, são 60 filtrações num dia que os seus rins fazem de todo o seu sangue. Então, todos os dias, 60 vezes no dia, seu sangue é filtrado pelos seus rins. Por isso, valorize o trabalho dos seus rins, aproveite a quarentena, faça uma massagem neles, faça bilu-bilu, porque os rins trabalham bastante. Tá? Bom, os nossos rins têm um mecanismo de controle da pressão local, como eu falei para vocês. Isso não quer dizer que ele seja totalmente dependente da pressão arterial sistêmica. Então, o que significa isso? Ó, nossa pressão, geralmente, é 12/8. Nessa pressão, o rim ele funciona normalmente, tá? E essas variações de pressão, o rim vai tentar manter lá dentro as pressões constantes. Ele faz isso com aqueles mecanismos da mácula densa. Então, aquele controle local da pressão renal significa que o rim ele não é tão influenciado pela pressão externa, tá? Pela pressão que vem pela onda de pulso cardíaco, né? Agora, se a nossa pressão ficar muito baixa, o rim fica sem condições de funcionar. Então, se a sua pressão for, sei lá, 5/8, 5/6, uma pressão muito baixa. E aí o rim, então, ele não consegue. Mas essa é uma pressão muito baixa, então, clinicamente, ela não é muito comum em indivíduos saudáveis. Indivíduos saudáveis nunca vão ter uma pressão tão baixa assim para fazer o rim parar de funcionar. Se a pressão começa a subir muito, acima de 18, aí o rim começa a não aguentar essa pressão, começa a se lesionar e ele também começa a parar de funcionar. Ele começa a aumentar demais a taxa de filtração e ele começa a criar lesões renais. Então, a pressão muito alta lesiona o rim. Isso é um processo silencioso, por isso que a gente tem que monitorar a pressão, para evitar que lá na frente tenha danos renais. Felizmente, os rins, eles trabalham numa capacidade muito menor do que eles têm, mais ou menos 30% só. Então, assim, os danos renais geralmente são lentos. Esse é um processo de doenças renais que podem ser crônicos, da pessoa ir gradualmente tendo esse problema. Então, por isso que o acompanhamento médico evita aí prejuízos renais desnecessários, como uma má alimentação repleta de proteínas, né, hiperproteica demais, ou até mesmo uma hipertensão arterial. Então, o monitoramento clínico vai prever danos renais lá no futuro. Bom, esse mecanismo da mácula densa tem relação, então, com o controle do fluxo sanguíneo. Se eu aumento aqui, ó, o fluxo de entrada do glomérulo, a pressão aqui sobe. Se eu diminuo a entrada de sangue no glomérulo, a pressão aqui dentro diminui. E assim eu consigo controlar a pressão da taxa de filtração glomerular. Então, essa taxa de filtração glomerular vai ser regulada aí por esse mecanismo local. Ele é relativamente independente da pressão sistêmica para funcionar. O processo de reabsorção, ele acontece por diferenças de concentração. Esse epitélio, ele é feito para isso, mas a gente vai ter vários tipos de processos acontecendo. Então, para reabsorver, a gente vai usar processos passivos, como a difusão e a osmose, mas nós também vamos usar alguns processos como o transporte ativo. Tá? Então, o processo ativo vai ser importante para a gente recuperar aí algumas coisas que foram para o ultrafiltrado e que nós não queremos excretar na urina. Tá? Então, por exemplo, a glicose. Tá? Então, a gente vai reabsorver glicose, proteínas, aminoácidos, vitaminas. A gente não quer perder isso na urina, então a gente vai, inclusive, fazer transporte ativo, se necessário, para recuperar essas substâncias. Então, a gente vai ter esse processo filtrando muitas coisas que a gente não gostaria de perder, como essas que eu citei, e elas vão ser reabsorvidas, e por isso a maior parte da reabsorção acontece aí já no comecinho do néfron. Algumas coisas têm uma reabsorção especial, por exemplo, o sódio. O sódio, uma parte dele é reabsorvido no túbulo contorcido proximal, mas também ele é reabsorvido em todo o resto do néfron, como pode ser visto na figura. Então, assim, o metabolismo de sódio está diretamente relacionado com alguns mecanismos renais, que a gente vai ver na próxima aula, por isso que o consumo de sódio excessivo também pode ser perigoso, não só para a pressão arterial, mas também para os rins.
Então, assim, a excreção de sódio é especial. Em alguns casos, algumas moléculas grandes vão precisar ser reabsorvidas e elas vão precisar atravessar esses epitélios, né? Então, esse processo de atravessar os epitélios, de passar aí por células, se chama transcitose. Então, essa passagem de algumas substâncias, algumas células vão fazer isso para reabsorver substâncias aqui nessas partes do néfron responsáveis por isso. O fosfato, ele vai ser reabsorvido também, uma parte dele, mas uma parte de fosfato, propositalmente, a gente vai excretar na urina. Isso é importante para a gente deixar a urina um pouquinho tamponada. A urina concentra substâncias ácidas, ela tem um pH bem ácido, ela tem um pH em torno de 5, mais ou menos, fisiologicamente, uma urina de indivíduo saudável, e ela poderia ser mais ácida que isso se não tivesse o fosfato aqui, então o fosfato serve de tampão para a urina. Quando a pessoa tem uma infecção urinária, por exemplo, na bexiga, as bactérias podem consumir esse fosfato. E uma das sintomas que a pessoa que tem infecção urinária sente é queimação urinar. É exatamente isso, a urina está ácida demais e está queimando mesmo. Não é só uma sensação, não. É uma queimadura por pH ácido demais. Então, esse é um dos sintomas aí da infecção urinária. Porque fisiologicamente a gente joga um pouquinho de tampão também na urina para evitar essa queimadura, né, essa lesão de tecido da uretra. Bom, o cálcio também é importante para nós, porque ele pode ser carencial, né? A gente pode ter aí problemas de cálcio, ele vai ser reabsorvido também. A gente vai evitar excretar cálcio na urina, mas alguns remédios, eles interferem na reabsorção de cálcio. Então, por isso que a gente não pode tomar remédios sem indicação médica, porque ele pode causar aí algumas descompensações fisiológicas. Bom, como vai passando por essas membranas, ele vai ter, como eu disse para vocês, para atravessar essas células, transportes ativos, vai ter transcitose, vai ter difusão, vai ter osmose, vai ter assim todos os tipos de transporte que vocês já conheceram até hoje, para permitir esse processo de reabsorção e de secreção também. Então, assim, para atravessar esses epitélios, nós vamos ter aí, então, transportes ativos, passivos, osmose. Então, esses mecanismos vocês já conhecem, eles são bastante presentes no funcionamento renal. Bom, já a secreção, ela é muito específica, ela acontece aí em todas as partes do néfron, praticamente, né? Fora a cápsula de Bowman, onde só acontece filtração, e a gente vai secretar algumas substâncias fisiológicas também. Bom, a excreção é quando a gente já produziu a urina, então ela já passou pela primeira etapa de filtração, passou pela segunda etapa de reabsorção, passou pela terceira etapa de secreção. O que sobra desse balanço é exatamente a urina. Tá? Então, a gente vai ter a urina sendo a excreção do produto de filtração, que vai ser essas substâncias que são tóxicas principalmente. Esse termo clearance, que em português quer dizer depuração, é a nossa capacidade do rim de tirar uma substância de circulação. Então, clearance renal é essa, a capacidade do rim de pegar uma determinada substância e tirar ela da circulação. Então, esse é o balanço matemático que eu contei para vocês, as etapas de filtração renal, e assim a gente encerra o nosso primeiro módulo. Pessoal, então, se vocês tiverem dúvidas, estarei disponível por e-mail, vocês podem me escrever. E desejo a vocês aí uma excelente quarentena e espero nos vermos em breve. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.